Boa noite, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Boa noite, Maria Angélica, Patrícia, Veranize, todo mundo fiel aqui à nossa audiência. Gente, tá bom, eu sei que a reforma tributária está chamando atenção, tem um monte de gente que ainda não está entendendo. Eu diria para vocês o seguinte: ela vai tributar fortuna, grandes fortunas, ela vai fazer com que aquele povo do CARF pague todas as dívidas que de INSS, né, Previdência. Não sei, não acho que essa é uma reforma do Lula, né? Não estou dizendo que não é para fazer, mas ela não é uma grande reforma, não é a reforma dos nossos sonhos, né? A reforma onde a gente de fato faz distribuição de renda. É uma derrota do Bolsonaro? Mas ele já está inelegível, né, gente? A gente precisa ter uma perspectiva mais ampla, um futuro mais amplo, né, do que só derrotar o Bolsonaro. A gente precisa transformar esse país de verdade num país de todo mundo. Então, para discutir inclusive isso, né, o direito à vida, o direito à cidadania plena da população LGBTQIA+, a gente chamou, depois dos absurdos ditos pelo Valadão, que não é a primeira vez, né, dois grandes pastores, pensadores, né, que escrevem, que mostram que o mundo evangélico e o mundo batista, porque atenção para o detalhe, a igreja da Lagoinha, deste calhorda, deste André Valadão, é batista também. Nós chamamos dois pastores batistas e dois ativistas LGBT e um advogado. Então, a gente vai começar com o meu querido companheiro de luta, o Tiago Franco. Fechado, Tiago. Boa noite, Maria Flor, boa noite, nossa audiência aí, revista Fórum, né, Fórum Sindical, muito prazer estar de volta aqui para a gente poder conversar, logicamente por um assunto que é tão difícil, né, mas como todos os assuntos difíceis, é importante a gente se envolver e debater neles, né. Sim, tava com saudade de ti, Tiago. Eu acompanho sempre como espectador, né, que bom poder vir aqui bater esse papo Não, você tem que vir contigo. mais vezes. Às vezes a gente está numa correria tão grande, né? Ano de congresso da CUT, ano dos 40 anos. Aí a produção do programa, ela às vezes toma um tempinho danado nosso, mas assim, a gente fica no monte de demanda, então venha mais vezes para cá. E eu quero chamar para a gente começar logo o nosso programa, meu querido amigo Zé Barbosa. Zé. E aí, boa noite a todo mundo aí, boa noite, Ricardo Coutinho, boa noite, Pro, boa noite, Thiago, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou aqui direto de Salvador, hoje eu estou aqui a gente está tendo o Nacional da Aliança de Batistas do Brasil, que é essa aliança de batistas progressistas, né, contra a LGBTfobia, contra tudo isso. Está aqui na Igreja Batista Nazaré. Eu estou aqui no salão da igreja aqui, então hoje vai ser uma corrida aqui, porque o apartamento aqui embaixo, tanto que eu falei, talvez não fique até o final por conta disso. Mas estamos aqui na luta e estamos juntos. Ô Zé, o seu microfone, além de baixinho, tá dando muito ruído. Vê se você... Melhorou alguma coisa? Não, né? Não. Peraí, só um pouquinho. Ele tá bastante... Agora melhorou. Eu vou tirar o fone e vai ficar assim mesmo. Pronto. Bom, mas era isso aqui. Deu para ouvir que eu estou aqui na Bahia hoje, nessa correria. Porque você tem um vozeirão de pastor, e aí eu estava falando, como é que tá tão baixinha essa voz do Claro, estamos aqui na luta sempre. Mas é um prazer estar aqui na TV Fórum hoje para a gente falar sobre esse fundamentalismo religioso que tem um projeto de poder no Brasil, infelizmente, perverso, né, e destrutivo. Então, Muito vamos bem. lá, vamos conversar. Eu li o seu texto, eu vou pedir para o Gui colocar depois aí o link
para as pessoas também lerem, o link do texto do Zé Barbosa, Gui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala do banditismo, né, evangélico. E eu acho que é isso mesmo. Eu queria começar pelo seu lado de teólogo, que você me dissesse o seguinte para a nossa audiência: quantos princípios cristãos? Nessa fala, eu vou até pedir para o Gui, bota de novo a fala desse calhorda para a gente ouvir, porque ele tentou fazer... Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Tá bom, Gui. Eu queria primeiro, eu vou ouvir o Tiago, claro que, Tiago, se esse nível de discurso de ódio me causa um mal-estar. Quando eu vi, eu fiquei tão chocada. Eu imagino quem é LGBTQIA+. É um nível, né, de absurdo, tão criminoso. Mas eu queria começar por aí, porque se defende, se não se faz oposição a um discurso desse, dizendo que é liberdade religiosa. É um discurso criminoso desse. Então, eu queria começar com o Zé, porque o Zé é teólogo. Eu queria saber, Zé, quantos princípios cristãos essa fala absurda atacou? Então, Freud, Thiago, eu falei, se essa fala tivesse um jogo dos 7 erros, a gente achava uns 25, né? Porque tá tudo errado nessa fala. Tudo. E quebra... Acho que a gente nem precisa fazer de muitas bases cristãs. A principal, o amor ao próximo. Jesus resume toda a lei numa coisa só: amar ao próximo como a você mesmo. Quem ama ao próximo como a si mesmo não faz o que ele fez. Então, assim, esse cara, o que ele faz aí é... Bom, como eu falei, né, no texto, né, primeiro a gente tem que ver que é um projeto. Essa fala não está solta no espaço. Essa fala não é uma fala... essa fala foi pensada, essa fala foi projetada, né? E é uma fala perversa, anti-evangélica, porque ela, primeiro, não matarás, ele quer matar. Não é? Amar ao próximo, ele não ama o próximo. Falar a verdade, ele fala mentiras. Então, assim, ele está todo errado, né, nessa coisa. Ele está todo errado. E ainda há outras coisas, como eu falo no texto, que já há uma desconfiança, sempre houve uma desconfiança. Acho que o André ele tem problemas com a sexualidade dele, isso é uma coisa que fica muito óbvia de se aceitar como realmente é, e ele fica... Então, ele tem uma violência, primeiro, pessoal, mas ele tem uma outra violência que é pior, que é a violência política pensada. Isso faz parte de um projeto de poder no Brasil,
para transformar o Brasil numa teocracia perversa, né, que nada tem de teo, né, mas é uma teocracia perversa que essa turma... E outra coisa, ele quer com isso, e aí eu digo isso sem medo de errar, ele quer ser preso. Ele, Malafaia, esses caras estão fazendo um jogo pesado. Por quê? Porque isso confirmaria a hipótese que eles levantaram durante toda a campanha de que o PT perseguiria as igrejas e ia proibir a pregação do evangelho. Né? Primeiro que o que ele fez não é pregação do evangelho, é pregação do ódio. E aí, tá aí acho que o nosso querido advogado que vai falar, vai poder falar bem melhor do que isso. A liberdade religiosa não dá direito a isso. Né? O que ele faz aí não pode ser utilizado o argumento da liberdade religiosa para ele fazer o que fez. Né? Ele realmente incita a violência, ele incita a morte dos LGBTQIAP+, no Brasil. Isso é horrível, isso tem que ser punido. Né? A gente vai ter que ir para a luta com isso, não vai ter jeito. Eles vão tensionar para fazer isso, mas a gente também não pode, por conta desse argumento que já está posto, está pronto, a gente também não pode se acovardar. Né? Eu já vi muita gente falando, não, eu defendo que eles sejam presos. Ele quer ser preso? Quer. Aí agora, por conta disso, a gente não vai prender só porque eles vão usar isso como argumento? Não, porque senão vai piorar. Porque vai explodir milhares de Andrés no Brasil. E ouve o que eu estou falando, vou jogar uma profecia aqui no ar. Se o André for preso, é bom a gente se preparar, porque vão aparecer mais 100, 200 pastores fazendo a mesma coisa. Então, eles vão tensionar ao máximo essa perseguição. Eles vão tensionar ao máximo esse projeto para dizer que o cristianismo está sendo perseguido no Brasil. O cristianismo nunca foi perseguido no Brasil e nunca será. Mas esses calhordas, o que eles estão fazendo não é cristianismo. O que eles estão fazendo é crime. E como criminosos, devem pagar pelos seus crimes. Ô Zé, você falou no seu texto da teologia do domínio e da retaliação. Essa dupla dinâmica aí que você diz que eles vão fazer uso da narrativa. Isso, explica um pouquinho isso para... É o seguinte, eu tenho dito, Fro, várias vezes, já há algum tempo, que a gente não consegue entender o Brasil de agora se a gente não entender o que aconteceu na década de 80 no meio evangélico brasileiro. Tá? Isso é um projeto que vem sendo fomentado, formado há mais de 30, 40 anos. O que a gente está vendo agora é uma flor perversa, uma flor horrível que ela foi gestada durante muito tempo. Né? E a teologia da batalha espiritual que tomou conta da igreja no Brasil nos anos 80, ela jogava a bola para uma outra teologia, que era a teologia do domínio. Qual é essa teologia do domínio? Os evangélicos precisam ocupar os espaços de poder para livrar o Brasil dessa maldição. Então, por exemplo, a gente tem que tirar os LGBTs do poder e colocar um crente. A gente tem que tirar os candomblecistas do poder e botar um crente. A gente tem que tirar os católicos do poder e colocar um evangélico. Porque aí sim essa nação será abençoada. Mas, se isso acontecer, é por isso que a construção é muito bem feita, ela é muito bem tecida. Se isso acontecer, o diabo vai ficar furioso e vai vir em retaliação a isso tudo, porque ele não vai deixar esse projeto de Deus acontecer no Brasil assim, de mão beijada. Ele vai querer brigar por isso. Então vai vir toda a retaliação, perseguição, essa coisa. Então, olha como o argumento é muito bem construído durante décadas para a gente ter o que tem hoje. Pode ver que se a gente for olhar, e eu estou na igreja desde essa época, desde 89, desde a primeira campanha do Lula, já rolava nas igrejas
que Lula ia perseguir os cristãos. Então, desde 89. Então, não é uma novidade isso agora. Por quê? Porque eles vão fazer isso, porque isso precisa acontecer nessa teologia. É uma teologia de batalha espiritual. Nós somos os santos, os que vamos abençoar o país, e do lado de lá estão os representantes do diabo. Quem são os representantes do diabo? Os, entre aspas, os falsos pastores como eu, para eles, né? Porque para eles eu sou um enviado do diabo na igreja, os LGBTs, as religiões de matriz africana, o as catolicismo. Feministas. As feministas. Nossa, feminista, então, é inferno duplo. Entendeu? Então, assim, essa turma, eles têm uma estrutura muito bem montada. Essa teologia foi muito bem sedimentada na igreja no Brasil. Então, a gente hoje está colhendo os frutos disso. Infelizmente, frutos apodrecidos, frutos que fazem mal, frutos de violência, frutos de morte. É isso que eles estão pregando. Então, é essa teologia que começou, como eu disse, desde a década de 80. Não é de hoje. Por isso que Bolsonaro teve tanto apoio dentro da igreja, porque isso já é uma coisa esperada, aguardada há mais de 40 anos. Então, quando alguém chegou falando assim, agora, como a Damares falou, né? Agora chegou a hora da igreja governar. É bom a gente lembrar sempre dessa frase da Damares. Quando Bolsonaro assumiu, ela disse, agora é a hora da igreja governar. Ou seja, que hora é essa? Essa hora é esperada durante 40 anos. Então, não vai ser assim, a gente vai lutar, não vai ser da noite para o dia, essa briga vai acabar. A gente tem muita luta pela frente, mas a gente está junto nisso. E vamos lá, porque vale a pena. Muito bem. Arthur, querido, bem-vindo! Eu vou colocar o Tiago e depois o Arthur nessa conversa. Dá boa noite para a audiência, Arthur. O Arthur está estreando aqui no Fórum Sindical. Oi, gente, boa noite. Gente, o Arthur, para quem não conhece, é educador popular. O Arthur foi do Levante durante um bom tempo, né? E hoje trabalha na educação popular e também na formação sindical. Tiago, entra para a roda. Primeiro, assim, o sentimento, né, de ver um cafajeste desse e falar esse monte de coisa. Eu queria ouvir vocês porque eu acho que é importante a gente revelar esse sentimento. Uma das formas que discursos como esse fazem, né, dentro desse pensamento fascista e fundamentalista, é desumanizar, né? A partir do momento que você desumaniza esses sujeitos, esses corpos, você facilita, né, essa ferramenta, essa tecnologia que esses sujeitos usam, que é o ódio. É uma religião que prega ódio. Como é que um sujeito diz que Deus disse que era para matar a população LGBT e que matem em nome de Deus? Eu acho que a gente precisa repetir isso muitas vezes, porque no primeiro processo contra o Valadão, um procurador do Ministério Público disse que eu até separei a frase, deixa eu ver se eu acho, porque eu vou discutir muito isso quando o Emerson chegar. Mas eu quero lembrar que, como disse o pastor, aqui eles vão usar desse discurso da perseguição, etc. Tal. Eu não vou achar, daqui a pouco eu acho a frase. Achei. Ele diz o seguinte no primeiro processo, né, que ele foi investigado. A repressão penal à prática de homotransfobia não alcança, nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa. Então, a gente percebe, né, como o Valadão levou o Dallagnol na Igreja da Lagoinha, né, essas costuras políticas muito bem feitas, e quando chegou no Ministério Público, ele se sentiu à vontade, como diz o Zé, né? Fica nesse discurso, nessa narrativa de que eles são perseguidos e que não está se garantindo a liberdade religiosa,
e tocam a fazer mais. Então, a gente precisa reproduzir muitas vezes que esse sujeito mandou matar em nome de Deus. Tiago, diga lá. Bom, é muito difícil. Bom, primeiramente, né? Nosso pastor Zé Barbosa não estava aqui, né, quando eu dei boa noite, né? Nem o Arthur. Boa noite, meus queridos. Bom, Arthur, né? Sempre um prazer estar contigo, meu querido. Sobre os efeitos, né, dessa fala, a gente tem uma questão, né, que o pastor colocou de uma forma muito interessante aqui, que todos os sinais invertidos desse discurso, né? Quando, na verdade, você está incitando o ódio, você fala sempre como você é o amoroso, né? Como você é quem está trazendo a palavra de Deus, e, na verdade, quem só está querendo viver, quem está querendo seus direitos, né? Que é a grande ameaça. Eu lembro até, para fazer um recorte até histórico, né? Nunca se falava no assunto, né, da travestilidade ou do que estava se passando. No governo do Jânio, acho que tem até a denúncia que a Hebe faz, né? A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo faz um programa para caçar as travestis. E quando a primeira vez que a notícia vai dar alguma notícia sobre o que estava acontecendo com as travestis, ou da situação das travestis na cidade de São Paulo, é um jornal do Estadão que estava assim, travestis, perigo. Na verdade, o perigo eram as travestis, né, que falavam que acabava assaltando, mas você tinha lá uma política de extermínio. Né? Então, colocar, né, a população LGBTQIA+, como a ameaça, quando é tanto tempo ela que é assassinada, ameaçada e violentada, faz parte disso. E aí eu queria trazer um exemplo aqui também, Maria e colegas, sobre o que está acontecendo hoje. A gente, né, quanto representante dos trabalhadores, ainda mais no coletivo LGBTQIA+, a gente recebe essas denúncias, né? Tem uma colega nossa que é uma trabalhadora aqui da região dos Lagos, lá de Macaé, inclusive do nosso filiada do Sindipetro NF, que ela simplesmente, uma mulher trans, deixaram, sem querer, né, um material religioso na estação, perto da estação de trabalho dela, em que era um trabalho, provavelmente da escola, de alguma criança, que era escolinha bíblica, em que tinha lá uma coisa super angelical, um desenho, né, de um desenho, tipo um Turma da Mônica, alguma coisa assim, falando que o nosso gênero é um presente de Deus e que a gente tem que receber bem. Você está falando? Você está mudo, Maria? Desculpa te cortar, eu mandei a imagem para o Guilherme. Gui, põe na tela o que deixaram para a petroleira. Eu te mandei pelo WhatsApp, Gui. Continua, Tia. Aí ele vai ilustrar. Então é isso, como você tenta, de uma forma angelical, ameaçar a vida das pessoas e dizer que uma pessoa que está lá no ambiente de trabalho, foi lá, saiu da sua casa, foi lá para trabalhar, ela tá a serviço do demônio. Quando você quando você diz isso, que você não pode abrir mão de um presente de Deus, você não pode abrir mão do que está designado como gênero, você está aí no posto. Né? Então, neste momento em que a gente tem conseguido avançar, principalmente com a nova gestão, por exemplo, estamos falando de uma empresa como a Petrobras, que está vivendo, olha isso, gente, olha o caráter, a potencialidade violenta que tem com uma pessoa transexual lendo isso, e como você tenta se colocar como uma coisa completamente angelical, né? Quanto justamente a ameaça, a violência angelical, e na verdade quem está sofrendo é a expressão do demônio. E isso, na verdade, isso se reflete mesmo assim. É difícil você... Como que você faz? Como você organiza as pessoas para lutarem conjuntamente? O tamanho da cisão que você faz isso no seio, né, de uma categoria, né, com as pessoas se olhando com desconfiança, com desprezo. Você tem uma necessidade de direitos extremamente grande, né, de uma série de negações. Né? Tem aqui também, nesse momento, a gente está batalhando, né? A gente tem aí a nossa secretária nacional LGBTQIA+, que é a Similarra, que é uma figura espetacular, que é justamente quem conduziu o programa Transcidadania, que foi um grande projeto feito aqui na cidade de São Paulo, quando o Fernando Haddad era nosso prefeito, e que teve um impacto extremamente positivo, né, na vida das pessoas que puderam participar desse programa, e ela está coordenando, né, no âmbito da Secretaria Nacional LGBTQIA+, no Ministério dos Direitos Humanos, um programa de empregabilidade e renda e educação para a comunidade trans, em específico, mas LGBT em geral. Eu já conversei com os colegas do Conselho Nacional,
né? Que assim, o tão bom for esse projeto, quanto mais abrangente ele for, mais difícil ele vai ser de ser colocado em prática. Mais ataques eles vão receber. Então é muito importante também que todo sindicalismo, todo movimento progressista abrace, né, e saiba defender esses programas para que eles não virem moedas de troca ou que não sejam abatidos no alçar do voo, né, por conta de uma gritaria que não tem a menor dúvida que vai vir e vai ser tão forte quanto for impactante ele na sociedade. Então é isso, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber, não só a LGBTQIA+, como todas as forças progressistas têm que saber fazer essa defesa, tem que saber abrir esse diálogo para que, né, a autocracia, a teocracia, né, a teocracia não se instale no Brasil. Muito bem. Pro, deixa eu só um detalhezinho naquele desenho, Thiago. Se eu não me engano, a menina está com uma maçã na mão, né? Bota de Olha, novo. Tá, é a Eva. É um detalhezinho, só para a gente perceber como né, a imagem é muito bem construída. É só isso que eu queria chamar a atenção. E tudo em nome de Deus, né? Quantos pecados e crimes se faz em nome de Deus? Arthur, queria trazer você para a roda. Primeiro, que bom que você está aqui, que bom que deu tempo. Eu vou pedir duas imagens, dois gráficos que saiu do Observatório contra a Violência LGBTQIA+. Gui, bota o primeiro que eu te mandei, por favor. Então, aqui, gente, eu sou bem cega, eu vou acompanhar pelo meu, porque eu não enxergo. Olha lá. Travesti e mulher transexual, 159 mortes, 58,24%. Gay, 96 mortes. A gente está vendo por segmento mortes da população LGBTQIA+, no Brasil em 2022. 35,16%. Lésbica, 8, 2,93%. Homem trans e pessoa transmasculina, 8, 2,93%. Pessoa não binária, 1, e outros segmentos, 1. A gente tem um cálculo hoje que a cada 32 horas morre uma pessoa da população LGBTQIA+. Agora, eu queria que você colocasse o número de mortes de 2000 a 2022, Gui. Isso. Gente, deem uma olhada no grande salto. Isso não é surpresa para nós, né? No grande salto que a gente tem pós-golpe. É impressionante, né? No ano onde o Bolsonaro cresce e começa a despontar como um candidato, no ano seguinte da sua eleição. Depois a gente tem a pandemia, né? Que tem uma queda e 2022 a gente tem de novo um salto aí. Esses anos aqui, eu queria que entender um pouquinho, ouvindo o Thiago e ouvindo o Arthur, nesses crescimentos e assim, como é que a gente consegue, neste período aqui, quase que a gente não abaixa, né, a quantidade de mortes, principalmente de trans. Pode tirar, Gui. Gente, então, o Thiago falou do assédio no trabalho, né, da violência no trabalho e tal, e a gente tem um dado, o Brasil é o país que mais assassina trans no mundo. Gente, nós estamos falando que tem países africanos onde ser gay é crime e não tem esse nível de violência contra as pessoas. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Arthur. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Agradecer o convite. E, além disso, além de ser o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, Fro, é o país que mais consome pornografia trans. Eu acho que essa contradição ela é fundamental para entender a particularidade da formação social brasileira.
sobre como é que você opera esses níveis de dominação e exploração. Eu lembro, em 2016, eu estava fazendo um curso na Florestan Fernandes, que é a escola do MST, e era um curso latino-americano. E lá, a gente tinha, algum momento do curso, a gente foi conversar sobre violência LGBT, e aí, em 2016, começou a me chamar a curiosidade de que, nos países da América Latina como um todo, nesse período, né, que também era um período de golpe em outros estados, né, da América Latina, havia o aumento da violência contra LGBTs, também violência doméstica, e eu acredito também que os dados sobre racismo. Por quê? Porque esse projeto é o mesmo. Projeto de desmonte da democracia, dos direitos sociais, eles operam em vários frontes, né? E aí, nos dados também, pensando que os números depois de 17 tem outro elemento, né? Que é a destruição das políticas de avaliação e monitoramento desses casos. Quando cheguei a coordenar aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, uma CPI dos crimes de ódio contra LGBTs. E aí você vê que pós-17, a gente também fez um recorte de 10 anos, pós-17 esses instrumentos também fragilizam-se a nível estadual. Você tem uma certa dificuldade de acompanhamento, resolução de inquéritos e assim por diante. Meu áudio tá ok aí? Tá tranquilo? Tá, é que tava barulho na rua, por isso que eu pus o fone. Não, tranquilo, porque às vezes o fone dá um problema. Mas sobre isso, o Fro até preparando aqui um pouco dos elementos para trazer, eu acho que tem uma premissa, eu acho que a primeira afirmação sobre esse tema é que as análises sobre gênero, raça e diversidade sexual de gênero, elas servem para complexificar a análise. Obrigatoriamente. Eu acho que nada, quando se refere a esses temas, pode ser simples, fácil ou aparente. Porque o buraco é sempre mais embaixo, você vai cavando, e você vai vendo que como elas se interlaçam, né? O racismo, o machismo e a LGBTfobia no Brasil, pela nossa própria característica de formação social brasileira, que tem esses pilares de estruturação do seu sistema de exploração do trabalho. Então, eu fico pensando, quando a gente vai olhar a atuação desses protestantes específicos que estão vinculados com os grupos neonazistas, a gente não pode deixar de considerar essa particularidade da formação social brasileira, porque quem é a ponta ali na base, né, dessa organização de massas? Eu acredito que seja a organização de massas que mais cresceu nesse período, né? E a gente não está falando sobre trabalho de base, que é uma distinção que é bom a gente fazer. Trabalho de base é uma ferramenta da esquerda latino-americana em especial. O que as pessoas fazem com essas organizações de massas tem outro nome, e a gente pode dar qual a gente melhor se identificar. Mas trabalho de base é uma marca nossa, que não dá para a gente confundir. Ou, por exemplo, sei lá, sindicato de patrão é sindicato. Então, refletir sobre quais categorias são nossas e quais não são. E quando a gente vai olhar para a diversidade, é essa mesma questão, assim. As particularidades de ser um LGBT no centro metropolitano é e a realidade de ser um LGBT da zona rural é totalmente distinto. Então, você tem uma complexidade da realidade que essas análises precisam dar conta dessa complexidade para não ser simplistas. E aí, pensando nisso, eu falei, gente, fui assistir o infeliz do vídeo maior, né? Além dos cortes que eu tinha visto no Twitter. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a estética. Eu já me dei um choque. Primeiro, a teoria, ela está escrito lá, né? Da teoria da conspiração. Teoria está escrita na fonte da anarquia, do A da anarquia. E quando você vai para a conspiração, que foi mais me indignou, é a fonte do Racionais, da logo do Racionais. Então, isso ali não está à toa. Eu acho que esse é um primeiro elemento de disputa estética. A segunda, parece um show de stand-up. Ele tem um formato de stand-up, ele tem um figurino neutro, ele tem tempo certinho para contar as piadas, à espera da risa do outro. Então, toda uma construção muito forte para apresentar um argumento perigosíssimo. Vou até resgatar aqui literalmente, que era isso aqui, que ele vai falar que há uma luta. Só um minutinho. A luta desse mês de julho, que ele vai fazer com a campanha Censura Não, é sobre um argumento filosófico litúrgico de que a intelectualidade e os donos do poder sempre partiram do pressuposto de calar a voz de Deus.
Aí eu acho que ele entrega o objetivo desse culto dele como uma plataforma política de se projetar para ser candidato para 24. Né? Ele está fazendo uma campanha política. Mas a gente vai debatendo outros temas dentro disso. Tá joia. O Emerson e o pastor Júlio Oliveira tá nos bastidores. Vou pedir para o Gui trazer meus 2 últimos convidados. Muito prazer, pastor Júlio. Olá, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Arthur, Zé, meu amigo, Emerson, Tiago. Prazer estar com vocês aqui para esse papo. Muito bem-vindo, viu? Durante as eleições, a gente trouxe vários pastores aqui, porque era um dos cuidados que o Fórum Sindical tem, é de não criminalizar os evangélicos, né? A gente tem que fazer recortes muito bem feitos, porque como o Arthur acabou de fazer uma leitura semiótica, e na fala também do Zé a gente viu isso, o quanto que é sofisticado a forma de alienação, né? Para aliciar, porque isso é uma forma de aliciamento, né? Não é trabalho de base, Arthur, é aliciamento da classe trabalhadora mais humilde. E aí, depois, eu quero muito falar com o pastor Júlio sobre uma questão que, para mim, sempre foi importante, que a esquerda nunca levou isso muito a sério. Eu trabalho na CUT, que é ao lado da Mundial. Então, eu atravesso a Mundial por dentro, nos dias, né, de culto. Então, às vezes, a gente chegava a ter 5, 6 mil pessoas. A começar pela mística, que é uma coisa muito importante para nós, educadores populares, né, Arthur? A mística, como é que você vai introduzindo o sujeito neste campo de afeto, nesse campo que você quer desenvolver. Então, você chega, se é um dia de culto pela casa, não sei o que, você recebe um tijolinho, daí você passa por um caminho que é portal, e tem música, e tem não sei o quê. E as pessoas vão se envolvendo naquilo, vão se envolvendo, né, muito fortemente. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente também perceber, que a classe trabalhadora, ela constitui dentro dessas igrejas redes de apoio, de cuidado, de serviço, tem um trabalho ali, eu estou precisando de um ajudante, não sei o que, tá precisando de faxina ali. Então, há toda uma troca que a gente também precisa perceber. Então, não dá para você criminalizar o sujeito que é aliciado, né, neste encantamento, primeiro místico, para depois ser instigado a matar em nome de Deus. Pastor Júlio, eu queria começar, então, ouvindo um pouquinho, porque o pastor Júlio é da Igreja Batista de São Gonçalo. São Gonçalo foi uma das cidades, pastor Júlio, eu escrevo livro didático. Uhum. No começo dos anos 2000, eu escrevi uma coleção que trazia para a sala de aula, com crianças pequenas, no processo de alfabetização, a mitologia dos orixás, assim como a mitologia indígena, porque eu dizia assim, nós estamos no Brasil. As crianças vão aprender mitologia greco-romana também, mas a gente tem uma mitologia tão rica, né, que formou a cultura brasileira, que é a mitologia africana, né, dos orixás, inquices, enfim, indígena. Pastor, eu fui tratada como autora do demônio. No Rio de Janeiro, eu quase apanhei. Por uma população negra, majoritariamente, de professores negros, que não viam nenhum tipo de identidade. Aí eu ia trabalhar com formação de professores na periferia de São Paulo, era igualzinho, pastor. As crianças vindas de candomblé, tipo, dia de São Cosme e Damião, eu tive a sorte, o azar de ir para uma formação neste dia. As crianças de candomblé levavam balas, os pais falavam para as outras crianças que não eram para receber a bala porque era a bala do demônio.
E a professora não intervia numa situação com uma criança de 7 anos que recebia esse nível de violência. Ela dizia que tinha o livre-arbítrio. Eu dizia, como assim? Livre-arbítrio com criança de 7 anos. Então, pastor, eu queria ouvir um pouco como é que é o trabalho de um pastor progressista, um pastor que efetivamente defende o cristianismo, os princípios cristãos, o amor ao próximo, na periferia, né? Neste lugar onde a gente tem esses trabalhadores que são aliciados pelos valadões, pelos malafaias, pelos felicianos da vida. Queria ver um pouquinho isso. Eita, então vamos nós. Vocês sabem que São Gonçalo é uma das cidades onde mais... Eu não sei se continua se esse ranking, São Gonçalo continua nesse ranking, né? A cidade onde mais tem igreja metro quadrado no planeta era São Gonçalo e onde mais tinha crente, a mais tida como a mais evangelizada ou a mais cristianizada no planeta era São Gonçalo. É um caminho difícil, muito difícil. Talvez o que... Eu vou falar disso, mas talvez o que me ajude um pouco, assim, a não sofrer tanto, é o fato de que eu passei por dentro do movimento protestantismo histórico, fui ordenado numa igreja histórica, na igreja fez 105 anos essa semana agora, fui pastor lá de família durante um tempo, que é onde se instala a minha crise teológica, pessoal, emocional, para fazer essa transição de assumir uma outra caminhada. Então, assim, partindo desse pressuposto que São Gonçalo é uma igreja, uma cidade que mais tem igreja, não há espaço que não seja cooptado pelo movimento cristão, e agora, sim, em sua maioria, o movimento evangélico, né? Um ajuntamento do protestantismo histórico, e aqui eu falo isso com todo respeito, porque tem muita gente, tem as pessoas que congregam nesses espaços, que são muito sérias, são muito honestas, né? Mas, assim, tem líderes também que, embora conservadores, são gente com os quais a gente dialoga, a gente consegue fazer algum caminho, mas, assim, não há espaço, né, na cidade de São Gonçalo, e aí acho que isso é um negócio que está tomando caminho no país todo, que não seja cooptado por esse movimento. O protestantismo histórico se juntou ao movimento neopentecostal, que se juntou ao movimento pentecostal clássico, e esses movimentos se juntam, embora a gente saiba que alguns deles se odeiam e disputam ovelha, disputam espaço, disputam rebanho, mas, assim, para poder ter hegemonia religiosa e política, eles se juntam, e aí vão para dentro das escolas, para dentro da prefeitura, para dentro acho que da saúde, todos os espaços possíveis que a gente possa imaginar vão sendo dominados por essas pessoas que não têm um olhar do Cristo afetivo, amoroso, né, generoso, né, que acolhe e que ama. Então, o difícil é assim, para mim, estar na cidade, eu sei, assim, que existe falam a respeito, comentam, assim, não tem embate, eu não tenho embate direto, né? Até porque, assim, nessa minha transição e caminhada, eu me envolvi por demais com o movimento interreligioso, com os coletivos LGBTQIAPN+, né? Então, assim, eu tenho esse envolvimento direto que me dá uma certa proteção de estar transitando. Mas, assim, o diálogo nos espaços de educação são difíceis, né? Porque você vai encontrar com um adolescente, você vai encontrar com pessoa mais jovem, você vai encontrar com adulto em universidade, você vai encontrar com gente no espaço público, que a linguagem é bélica, né? A linguagem é bélica, é violenta, ela é agressiva, né? E você percebe que tem um outro caminho aqui no feito de São Gonçalo, é porque agora todo mundo virou amigo de IA, Baba e de pessoal LGBT. Então, assim, os camaradas se aproximam com aquele discurso de que é amigo, de que quer ter uma boa relação, tira foto com as elorixás e com os babas e com os líderes de coletivo, vão chegando,
Mas, assim, o grande desafio é esse que a gente está enfrentando com esse vídeo. Dentro do espaço religioso, o sujeito demoniza. Né? E antigamente era uma coisa mais secreta, agora já tá filmando e publicizando. E já está vindo para espaço público, já está vindo para praça, já está vindo para a festa da cidade, já está começando a falar. O que eu vou fazendo é, via a interreligiosidade, o ecumenismo, via a minha relação que eu tenho com os coletivos LGBTs da cidade, e também, assim, acaba que eu sou uma pessoa que vou recebendo muita gente na minha igreja também, e para a conversa, que sai do armário e não sabe o que fazer da vida, né? Porque ficou anos no movimento fundamentalista, e aí não sabe hoje o que fazer, não sabe se ressignificar sua espiritualidade, sua religiosidade, sua perspectiva evangélica, porque o movimento, pelo menos aqui na minha cidade, trabalha com culpa e medo. Então, você senta uma pessoa na sua frente, extremamente fragilizada por culpa e medo, e uma outra coisa, é o lugar aonde para onde ela resolveu carregar a sua espiritualidade. Então, é lá que ela quer desenvolver isso, e o lugar que ela conhece desde a infância, onde ela desenvolve a sua espiritualidade, sua religiosidade, é esse lugar, e agora isso é tirado dela. Aí ela vem para uma igreja como a Comunidade Batista, que é uma igreja progressista, assim, no talo progressista, a teologia progressista, liturgia progressista, né? A gente não fica cantando cantando o hino todo domingo, a gente canta o que a gente acha que cabe dentro da mística da liturgia e tal. E você precisa ensinar a pessoa a ressignificar. Então, assim, você tem um estrago enorme na cidade, porque as pessoas têm problemas emocionais absurdos, gente doente, assim, que você precisa de conseguir, junto com o acompanhamento do cuidado do pastor ou das pastoras aqui da igreja, né? Você precisa de que elas façam terapia, providenciem outros cuidados. Então, aqui o enfrentamento, desse desenvolvimento da pastoral e da comunidade aqui, uma das coisas que eu percebi que não valia a pena era um enfrentamento, né? Mas, assim, se você me perguntou como é que você faz, eu ocupo um monte de espaço, prefeitura, Câmara de Vereadores, os conselhos, a gente vai se desenvolvendo como comunidade, como instituto, escola pública, falar sobre o assunto. A primeira vez que eu fui numa escola pública falar sobre a questão LGBT e diálogo interreligioso, eu fui violentamente ofendido por um aluno de 16 anos. Assim, uma coisa horrorosa num auditório de mais de 300 alunos. Uma coisa assim feia. E depois ele voltou para me pedir perdão, e aí foi chamada a atenção pela diretora da escola, porque já não tinha mais ninguém, ele estava pedindo perdão para mim, não tinha mais ninguém para ouvir. E ele chorando, tamanha força que isso tem, ele dizendo que não sabia o que tinha feito. Então, assim, o caminho que eu faço é esse caminho de buscar diálogo com quem quer conversar, e não são com as lideranças religiosas. Uhum. Porque com essas figuras a gente não consegue dialogar. São com as pessoas ou com pais que não sabem fazer o que fazer com os seus filhos, que entram num quadro de depressão profunda, e vivem dores absurdas, eles não sabem o que fazer para enfrentar, para lidar com o seu filho que sai do armário, se assume LGBT, e acaba que eles fazem contato, a conversa se inicia aí, como diretamente também com as pessoas que estão vivendo esse drama. O movimento da comunidade batista é muito dela na cidade, né? Uhum. Buscando quem quer dialogar, quem precisa de ajuda, quem quer ressignificar sua espiritualidade, quem quer refazer caminho, e a gente vai atuando dessa maneira na cidade, enquanto os espaços vão se abrindo para nós aqui, para mim. Obrigada, Pastor Júlio. A gente volta nesse assunto, mas o Zé precisa sair, e eu vou trazer também o Emerson para a roda. Bom, Fro, eu tenho que me despedir, porque, como eu falei, eu estou aqui da Bahia, num evento da Aliança de Batistas do Brasil aqui, nessa correria. Queria muito ouvir o Emerson falar, mas eu vou me sentir muito representado pelo Julião, que é um amigo, companheiro de luta dentro do Evangelho. Então, eu quero deixar um abraço aqui para o Thiago e a Tu, principalmente pedindo perdão a vocês por esses
evangélicos que não vivem o evangelho. E como última mensagem, eu queria deixar Vocês já estão ouvindo o barulho aqui, porque tá. Quando o André Valadão fala que Deus queria matar, né? Ele desconhece que o Deus que a gente acredita e que se revela em Jesus Cristo, o pobre de Nazaré, não é o Deus que mata, é o Deus que morre. Então, pelo contrário, Jesus é o Deus que morre. Jesus é o Deus que assume o lugar do oprimido. Jesus é o Deus que assume o lugar de quem é atingido. Jesus seria atingido por uma lâmpada na Avenida Paulista. Jesus seria esse oprimido. Jesus é o Deus que morre. Então, gente, que Deus abençoe vocês aí nessa conversa. Fico representado pelo Julião. Fro, muito obrigado pelo convite e estamos juntos. Até a próxima aí, gente. Muito obrigado. Beijo, Zé. Até. Emerson, meu querido, bem-vindo. Muito obrigado, Fro. Muito bom estar aqui. Estar aqui com dois pastores e companheiras também aqui. E assim, eu estava ouvindo, né, um pouco antes de entrar mesmo aqui na tela e refletindo também um pouco da minha formação na época escolar. Eu fui de colégio jesuíta. Embora eu tenha sido criado no catolicismo, Fro, né, em escola evangélica e tudo, e hoje eu tendo muito mais ao agnosticismo, para ser sincero, mas eu lembro muito da questão do evangelho que eu aprendi no Colégio Santo Inácio, aqui em Fortaleza, e toda vida que eu vejo alguns discursos assim, completamente arraigados e embasados no ódio, e pretensamente religiosos, eu digo, olha, eu não lembro de nada disso, de tudo que eu estudei. A gente não estudava pouco, não. A escola jesuíta você tinha campanha da fraternidade, você tinha, enfim, aula de religião naquela época. Sabe, nada bate. Eu digo, pô, a parte de evangelho que a gente, pelo menos, estudava, não tinha nada a ver com isso. E na prática, no dia a dia, né, a gente lamenta muito que as coisas estejam caminhando dessa forma, mas, por outro lado, né, eu gosto sempre de fazer um paralelo sobre crimes de ódio e de preconceito, em relação, por exemplo, a uma militância maior que eu tenho, que é a contra o capacitismo, e eu sempre coloco que a base de exclusão, a base de achar que algumas pessoas não são pessoas, ou que são uma categoria inferior que estão em uma categoria inferior de cidadania, acaba sendo muito semelhante, sabe? Muito semelhante. Agora, quando a gente fala sobre, por exemplo, criminalização da homofobia, da transfobia, a gente já tem que lembrar que demorou ainda mais, sabe? Eu estava lembrando aqui da ação direta de inconstitucionalidade, foi a ADO 26, né? Teve origem ali no DF. Ela só foi mesmo decidida, e é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Por que por omissão? Porque não tem legislação. O Congresso, né, nacional falhou em relação a tipificar esses crimes. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que equiparar ao crime de racismo, né? Então, a gente percebe que um país que mais mata, um país que mata a população LGBTQIA+, a cada 32 horas, pelo menos os dados aí de 2022, ele é o país que mais demorou. E foi necessário que a Suprema Corte assim decidiu. Emerson, na verdade, o Congresso não falhou. O Congresso tem uma grande representação exatamente destes pastores, né? Na verdade, não falhou. Na verdade, ele foi eficiente em não garantir o direito à vida e punir os criminosos. Aí eu queria começar, já que você veio para essa conversa, quantos crimes o Valadão cometeu no discurso dele? A primeira pergunta que eu fiz para o Zé era quantos princípios cristãos aquela fala feria,
porque tem muitos ali que ferem. Mas quantos crimes ele cometeu? Não foi só um. Fro, se a gente analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela toca na questão religiosa, eu acho que ela tocou porque, obviamente, já havia uma preocupação de você tentar fazer um tipo de blindagem para alguns discursos, né? E quando a gente fala sobre blindagem, a gente está muito familiarizado aqui com questões assim muito modernas, assim, de direitos constitucionais, como em relação à liberdade de expressão, como se fosse um poder absoluto, uma blindagem constitucional assim absoluta para qualquer pessoa que quiser cometer qualquer tipo de atrocidade com base nisso. E não é, né? Os princípios constitucionais eles vão ser ali sopesados porque ele vai efetivamente não existe esse tipo de direito. Então, na decisão do STF, está muito claro que a pregação religiosa ela não pode, ela sim está garantida com base nos textos religiosos e tudo, mas que não pode ser também um tipo de subterfúgio para você cometer um crime de ódio, né? As representações que foram feitas nesse caso específico, né, se comprovadas, eu acredito que não só na esfera penal você tem ali a possibilidade da tipificação do crime de transfobia, como também é muito importante colocar que o próprio MPF ele está pedindo ali uma indenização de reparação de danos coletivos, Fro, em torno de 5 milhões de reais, né? Eu ainda acho pouco, mas a gente tem que lembrar também que é um valor equivalente ao que o ex-piloto de Fórmula 1, né, foi condenado em relação ao caso envolvendo o Lewis Hamilton. Então, a gente gosta de noticiar, né, mas é importante também pautar que as instituições, eu acho que o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual também foi demandado, mas eu entendo que pela envergadura do caso e o meio utilizado também, a competência é do Ministério Público Federal. E essa decisão de 2019 do próprio STF, a atuação dos parlamentares, acho que o senador Contarato, como a deputada federal Luiziane, e outras pessoas, a própria imprensa, as entidades aqui, o Arthur também representa, o próprio Tiago, né, o pastor que está aqui também como uma pessoa religiosa, isso é fundamental para a gente lembrar, olha, está aqui, né, muito provavelmente, eu não gosto de cravar também, uma posição pessoal minha, Fro, assim, cravar que foi cometido o crime, porque, obviamente, enfim, né, isso tudo vai passar por todo um processo, mas que há, de fato, uma atuação muito necessária e muito dura também de resposta a esse tipo de fato. E lembrando, né, eu lembro disso todo dia, Fro, eu lembro todo dia o que está acontecendo nesse país. Vocês já imaginaram se o projeto que foi muito responsável por esse tipo de crime de ódio, que está sendo tão noticiado e está sendo tão comentado, se esse projeto continuasse, onde é que a gente não estava? Então, assim, a questão mesmo fundamental entre o que é uma defesa humanitária, uma defesa de democracia, de Estado democrático, né, entre a barbárie, ela está cada vez mais representada. Eu fico toda vida eu estou pensando. Eu vejo inúmeros índices aí preocupantes. Eu não sei quanto tempo a gente vai passar enquanto nação, se 10 anos, ou um pouco menos ou um pouco mais, para poder reparar os últimos 4. Mas ainda bem que a gente mudou, cara. Ainda bem, porque realmente, e eu falo também como pai de uma pessoa LGBTQIA+, e de certa forma também muito preocupado ainda, mas também muito aliviado que a gente conseguiu resistir para
e continuar resistindo, mas também evitar que essa barbaridade continuasse, cara. Muito bem, Emerson. Você vai ter muitas alegrias, com muitas alegrias, né? Os meus parceiros LGBTQIA+, são as pessoas mais maravilhosas que eu tenho no meu cotidiano, no meu dia a dia. Deixa eu trazer aqui uma coisa. Se alguém matar alguém da igreja Lagoinha, pastor Júlio, o que mais me chama a atenção é que a igreja do André Valadão é batista. Eu fico desesperada de ver como é que pode uma igreja, né, nascida de uma maneira muito diversa desses oportunismos, né, o pentecostais aí, dos Edir Macedo da vida, pode criar um André Valadão. E mais, eles têm um instituto de conversão, de cura, bota muitas aspas aí, né? E que tem denúncias de violência contra jovens, isso que o pastor Júlio estava falando, né? Da quantidade de jovens que sofrem, que precisam de ajuda na saúde mental, de tratamento e de apoio espiritual, porque a vida inteira foi educado para achar que estava cometendo um pecado, né? Quando assume a sua sexualidade. Então, Emerson, a minha pergunta é: no Ministério Público, esses sujeitos, eles têm laços, né? Eu comentei aqui antes que o Dallagnol já foi na Igreja Lagoinha, o Dallagnol é evangélico, e eles fazem essa costura de maneira muito bem feita. Os processos porque não é a primeira vez que o Valadão agride a comunidade, ele não agrediu nesse nível, mas ele já agrediu. E isso foi tratado como liberdade religiosa. Será que vai precisar alguém da igreja dele matar outra pessoa para ele ser... para ele pagar pelo crime de incitar crime? Porque ele está incitando o crime. Fro, a decisão do STF, ela também lembrou que é uma qualificadora no caso de homicídio, né? A gente realmente espera que isso não venha acontecer, mas é bom lembrar que isso vem acontecendo. A cada 32 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é vítima desse tipo de crime. Então, eu estava quase rindo aqui um pouco também, Fru, porque eu recentemente apareci numa matéria na TV falando sobre o assunto de capacitismo e comecei a chorar. Eu acho que eu vou ficar conhecido como chorão, sabe? Aqui eu estou chorando um pouco aliviado de saber que tem muita gente boa unida e de luta, e que as instituições estão resistindo, e que, acima de tudo, a gente deu uma resposta muito contundente nas urnas, né? Contra esse tipo de discurso, contra esse tipo de gente que acha que é melhor do que outras pessoas por conta, por exemplo, de uma orientação sexual. Agora, sim, você não tem a hipótese aí, não nesse caso apenas, mas diversos outros, de tipificação, não de apenas um tipo de crime, né? E eu não tomei conhecimento a fundo, para te ser sincero, de como foi essa representação, de como foi, como está sendo a atuação do MPF, mas eu acredito que eventualmente isso pode vir a chegar numa eventual condenação. No caso de crime de transhomofobia, ele vai de 2 a 5 anos, né? Pode aumentar em 1/3 também, enfim. E eu espero, da mesma forma que eu digo em todos os espaços, quando eu falo sobre o crime de discriminação contra pessoas com deficiência, eu espero realmente que muitas pessoas sejam denunciadas, processadas e condenadas, porque está faltando condenação. Sim. Infelizmente, no Brasil, em relação ao crime de discriminação, que está tipificado na 3146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos pouquíssimos casos.
Eu estou hoje como presidente de uma comissão de âmbito nacional que defende os direitos da pessoa autista, mas milito não apenas em defesa das pessoas autistas, mas com demais deficiências também, porque eu sou pessoa com deficiência. A gente tem que cobrar mais condenações, porque, e não só no âmbito civil, mas penal também. E espero que a gente chegue lá. Emerson, eu vou ler alguns comentários, queria que o Guilherme colocasse aqui. As pessoas ficaram emocionadas, né? O Paulo Castro, parabéns esse pai, tem orgulho de seu filho. Emerson, que exemplo de pai. A Maria Angélica. O Paulo também diz de um vídeo, depois a gente procura esse vídeo para passar no DCM, que uma pessoa não binária entrevistou o Papa. A Pará que diz: os pastores pedem perdão a respeito de certas atitudes de homofobia, sabem que nós, mães LGBT, passamos noites sem dormir por existirem pessoas com tanto ódio. É isso, mãe de pessoa negra neste país, mãe de jovens negros e mãe de LGBTQIA+, não dorme, porque o ódio, né, e a cor da suspeição. É muito difícil ser mãe. É muito difícil. Eu me lembro que quando a minha filha estava crescendo, ela nunca gostou de rosa, ela sempre adorou jogar capoeira, futebol, não sei o que tal. E aí, assim, a gente sempre vai, por mais que você tente desconstruir, alguns estereótipos ficam fortes na sua mente, né? Eu falei, bom, talvez ela possa querer, seja, sei lá, bi, lésbica, etc e tal. E o meu medo não era nunca de ter um filho LGBTQIA+, era o medo desta sociedade monstruosa que a gente vive, né? Eu ia amar e ia continuar amando a minha filha como eu amo, sim, acima de tudo, acima da minha própria vida. Mas eu entendo o Emerson. E o Emerson é um sujeito, gente, cheio das provações. E como ele passa por essas provações de maneira incrível. O Emerson fazia triatlo. Ele nadava, ele tinha teve obesidade, virou um triatleta. E ele sofreu um atropelamento na ciclovia em Fortaleza e virou cadeirante, né? Cadeirante quase morreu, foi uma luta imensa, né? E hoje é essa pessoa incrível. E ele continua sendo testado, e olha que resultado. É um amigo, assim, que eu tenho um profundo afeto, porque muitas pessoas que passam pelo que o Emerson passou não continuam com brilho, porque isso ampliou a luta do Emerson num nível, né? Ele é advogado, então na OAB ele foi lutar pelos direitos humanos, contra o capacitismo, e foi crescendo isso. E eu me lembro muito que o Emerson dizia assim: eu quero ter uma filha lésbica, porque os homens são uma porcaria. Eu me lembro muito disso. Eu acho que de tanto pedir, né, acabou chegando. Ô Fro, mas eu digo mesmo, viu? Eu sou nascido para resistir e para lutar. E eu me inspiro muito nas amizades. Você é uma delas, você sabe disso. Eu agradeço suas palavras. Agora, só uma correção. Minha filha, ela me corrige muito sobre isso. Ela diz: pai, não é não binária, é não binário. Aí eu digo: tá certo. Estou aprendendo sempre. Se o Arthur concordar, enfim, vocês aqui. O Arthur, inclusive, é um estudioso do tema. Você fez um mestrado, né, Arthur, nesse tema. Além de ativista, é um estudioso e já trabalhou na política pública, né, de prevenção. Eu vou trazer o Thiago, que está assim, já querendo falar. Vem, Thiago, para a roda. Sim, eu queria aproveitar muito, né, a última passagem do Emerson para trazer uma reflexão que já tinha vindo antes também aqui nas outras falas. Quando a gente comparou, né, o número de crimes, né, de LGBTfobia, falando principalmente em assassinatos, e aí vem dois dados, né? Um é de que existem outros países que matam menos pessoas LGBTQIA+, mesmo tendo, né, no seu código penal a criminalização, né, de práticas homossexuais, digamos assim. Né? E por outro lado, né,
o Emerson colocou, a questão da impunidade. Então, a gente está falando de um país que mata na casa dos milhares e você não tem 1% de pessoas na cadeia por conta desses crimes. Se você pegar esses crimes que são relatados aí pelas instituições que fazem esse levantamento e for olhar lá as condenações, você não vai chegar a 1%. Então, um Estado que não protege, que não tem uma política pública de proteção, que deixa essas pessoas serem expulsas da escola, né, que vivem em grande parte em prostituição forçada, até por conta da questão de ser excluída do ambiente da escola e familiar, né? E ainda, quando essa pessoa sofre uma violência, não acontece nada. Então, na verdade, a gente tem um Estado que promove, sim, né? Ele é coautor, não é nem cúmplice, né? A falta de condenação desses crimes, né, baseados no ódio, exatamente assim, né? Então, eu queria mesmo aproveitar esse gancho, né? Depois a gente fala outras coisas aqui, não quero deixar de falar, mas só queria mesmo aproveitar esse gancho da fala do Emerson para trazer essa reflexão sobre o quanto que a gente mesmo não... Assim como a gente fala muitas vezes que a polícia militar institucionaliza a pena de morte, a gente também institucionalizou a pena de morte para a comunidade LGBTQIA+, pela falta de proteção do Estado. E é curioso, né, que a direita sempre fala que o Brasil é o país da impunidade. Adoram falar isso, né? Adoram. Mas quem é punido nesse país não é verdade, é da impunidade seletiva. Ontem nós fizemos aqui um programa especial sobre trabalho análogo à escravidão. A gente conversou com o padre Xavier, e ele estava contando da Brasil Verde. Gente, é uma coisa que demorou mais de 20 anos para começar a ter algum tipo de punição. Então, assim, para quem dá as fraudes bilionárias na Americana e diz que o Brasil é o país da impunidade, tá soltinho comprando a marca BR, fazendo das suas, né? Mas quem assassina jovens negros no maior genocídio, o mapa da violência mostra, né, que nascer negro no Brasil e passar pela juventude é quase um prêmio, né? Porque são assassinados muito jovens, a gente tem esse discurso da diminuição da maioridade penal, enfim. Aqui a gente precisa democratizar a justiça, né? Corpos negros, corpos LGBTQIA+, corpo das mulheres valem menos que o corpo do homem branco rico deste país. Arthur, você que é um especialista nesse assunto, como é que a gente sai desse nó, Arthur? Todo mundo fala da narrativa, daí depois eu quero ouvir o pastor Júlio também nesse... Vamos pensar em saídas, né? Como é que a gente sai dessa situação de que ficar falando dos valadões? Nós não queremos falar dos valadões. Nós queremos falar de direitos humanos, nós queremos brigar por cidadania para todos. Como é que a gente avança, Arthur? E sai porque assim, eu não aguento mais a gente trabalhar os índices de morte. Eu não aguento mais, eu quero falar de vida. Eu quero falar que a pessoa trans virou reitora da universidade, sabe assim, na Paraíba. Eu quero falar de que eles ganharam espaço, que dentro das negociações coletivas está vindo cláusula, né, para empoderar as pessoas LGBT. Eu quero falar de cidadania para essa população. Fro, acho que tem duas saídas aí. Eu acho que a saída para a narrativa é a filosofia. Eu acho que esse é o primeiro elemento. Assim, eu acho que há uma necessidade desses segmentos voltarem a debater e construir debates sérios sobre filosofia religiosa. Assim. Porque eu acho que hoje está muito fácil justificar algumas coisas. A gente solta a mão da filosofia, da profundidade do debate, da ética, né, do sujeito no mundo, e vai para argumentos soltos e agitativos, e aí com grandes telões e shows pirotécnicos. Então, acho que o primeiro elemento é voltar ao elemento filosófico mais profundo, e a filosofia
precisa ser coletiva, né? Então, e para isso, eu acho que pensar que a salvação ela não é individual, eu acho que é uma outra chave importante de que a salvação, que é boa parte das crenças do mundo, é uma salvação coletiva e comunitária. Eu acho que esse é um primeiro argumento. Segundo, eu acho que é a organização. Tanto a organização mista, né, entre héteros e não héteros, como organizações auto-organizadas, né, estímulos de que pessoas LGBTs se organizem e construam coletivamente saídas para apontar nisso. Isso na filosofia, eu estava no dia que saiu a primeira campanha do Deus odeia o orgulho, né? Eu falei, gente, olha como uma pegada de filosofia daria um bom debate dentro da igreja. Se Deus é amor, Deus odeia? São debates muito profundos que eu acho que vão alcançando debates filosóficos, religiosos, éticos. Então, acho que a gente precisa fazer mais do que boas respostas, saber fazer boas perguntas. Porque as respostas, elas induzem o autoritarismo do seguir. E acho que a pedagogia popular, eu acho, né? Acho não, com certeza. Que é quando você pergunta, você estimula que essa consciência avance. E aí eu fiquei pensando, né? Ouvindo também o pastor que saiu agora recentemente, né? Falando sobre o pedido de perdão. E aí eu fico pensando como esse elemento, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, apesar de duro, é que o cristianismo sempre teve essa política com nós LGBTs. Então, acho que é necessário para o avanço, para a autocrítica, admitir esse histórico e responsabilizar coletivamente esses sujeitos, no sentido, se a gente não mudar a nossa postura, esses sangues não vão parar de brotar na nossa mão, mesmo que a gente não aperte o gatilho. Porque quando você distancia isso, parece que não, né, não tem um vínculo direto da sua ética, na sua cosmovisão no mundo. Mas não. E esse processo coletivo vai sujando a mão de todo mundo de sangue, mesmo sem a gente apertar o gatilho. Então, para isso também, eu acho que a gente precisa ter resoluções concretas da vida do povo. E eu acho que isso diz muito sobre fome, sobre... Se você aumenta a violência, se aumenta a fome, você vai atingir majoritariamente esses sujeitos. Então, sujeitos LGBTs, que vão ser os primeiros a serem demitidos, serão os primeiros a serem acusados de alguma coisa, de algum desvio moral, porque a história brasileira nos mostra que nós fomos tratados em 3 categorias, ou criminosos, ou doentes, ou doidos. Não tem uma outra... A nossa quarta saída é o orgulho, né? Que não é sobre amor. Eu fiquei bem indignado isso nas campanhas. Não é sobre amor. É sobre pertencer a um histórico de resistência, de um histórico de luta, um lado de luta na resistência desses processos. E aí, sobre o comentário aí sobre as mães não dormem, eu descobri agora que era minha mãe no comentário do meu irmão, e eu fico pensando assim, no fundo, se a gente se libertar, a gente vai libertar os opressores e nós mesmos. E ninguém vai precisar sofrer com isso, nem as nossas mães, nem os nossos pais, e assim por diante. Eu acho que é isso, se organizar e criar uma sociedade mais dialogável, porque essa está demais, está interditando o debate demais. Vocês já imaginaram o meu privilégio que trabalho com essa pessoa? Não é um privilégio? Ter uma pessoa tão iluminada dessa, assim, conviver com ela, é um privilégio. Eu vou ouvir o Tiago, daí eu ouço o Emerson e fecho com o Júlio. Maravilha. Bom, eu queria assim, aproveitar também, não posso deixar de dizer, eu estou aqui no Sindipetro Campinas, no Sindipetro Unificado de São Paulo, na Regional Campinas, a gente está em meio do processo do congresso, né, regional da nossa categoria, que inclusive eu e a Cibele, enfim, também, né, grande ícone aqui, e a Beth Sacramento também, que é a nossa nova coordenadora do Sindipetro Bahia. A gente fez agora uma mesa exatamente sobre as pautas, tanto que foram levantadas tanto pelo Encontro de Mulheres Petroleiras, quanto da Frente Petroleira LGBTQIA+. E eu vou falar para vocês que a gente colocou, assim, todos os nossos sonhos no papel, né, e organizamos coletivamente para colocar uma proposta de acordo coletivo que vai dar o que falar nesse sentido. Acho que ela vai ser muito importante na luta tanto pelas pessoas trans no plano de saúde, porque a gente vem com uma proposta muito, muito forte,
na questão da organização no local de trabalho, de estruturas para combater a opressão, né, controles dos sindicatos em cima de diversas ações que hoje são da empresa, para poder garantir que não tem uso de discriminação. Então, assim, logicamente, estando num ambiente mais propício para essas negociações, eu acho que a gente pode trazer assim novidades assim que a nossa categoria petroleira vai ter muito que se orgulhar. Então, esse recado, assim, dizendo que eu estou muito empolgado, né, com as resoluções que a gente tem aprovado aqui, e agora, no começo de agosto, no Congresso da FUP, a gente vai colocar o bloco na rua com uma proposta de acordo coletivo que vai ser paradigmática, não tenho a menor dúvida, falando isso, e faço questão, já me convidando aqui, Maria Flor, para a gente poder debater os efeitos disso, né? Uma outra questão que eu queria pontuar muito, muito importante, né? Queria repetir, na verdade, né, que tem esse trabalho que o Ministério dos Direitos Humanos está preparando do programa de empregabilidade, saúde e renda para a população LGBTQIA+, e conclamando todas as forças progressistas. Isso não é uma bandeira da população LGBTQIA+, isso é uma bandeira da humanidade, né, que é exatamente de garantir a subsistência e enfrentamento da miséria causada pela LGBT-fobia. E para deixar os outros companheiros também se despedirem, né, ficar aqui deixando um monte de coisa aí, né, que a gente ainda pode debater, e sempre uma oportunidade maravilhosa estar aqui conversando contigo, Maria Flor, os outros convidados sempre maravilhosos, né, que a gente consegue dividir aqui no Fórum Sindical. Um grande beijo. Beijo, querido. Eu estou louca para ver esse acordo coletivo dos petroleiros. Vai arrebentar a boca do balão. Que beleza. Emerson, vai ser babado. Que bom, que bom, que bom. Porque os petroleiros, é bom que se diga isso, né? Os petroleiros, eles têm uma missão. Eles são sindicatos muito fortes, né? Sindicatos muito organizados, sindicatos que nunca viveram de imposto sindical, que vivem dos seus associados. Então, eles têm uma forma, eles têm que ser a vanguarda, eles têm essa obrigação, né? De ser a vanguarda, de ir além, né? Eu estou aqui o tempo inteiro dizendo, minha gente, não vamos se contentar com pouco. Passou essa reforma tributária, mas não é nossa, não. A gente quer mais. A gente tem que brigar por mais. A gente não pode se contentar com ninharia. Então, assim, eu acho que é papel aí dos petroleiros sair nessa frente aí e trazer com muita clareza, né, o direito dos trabalhadores LGBTQIA+, nas negociações coletivas. Emerson. Pô, obrigado de novo, Fro, pelo convite, né? Eu queria só pegar um gancho rápido no que disse o Arthur em relação à importância das perguntas e não das respostas, né? Eu me pergunto sempre por que é que você tem uma visão em algumas partes do Velho Testamento em relação a pessoas com deficiência. Por exemplo, em Levítico, né? Você tem uma proibição para que pessoas com deficiência participem do culto. E eu já li muitas explicações assim de teólogos, assim, de religiosos, dizendo que há hoje uma compreensão mais moderna do que é a deficiência, há mais acessibilidade na sociedade e tudo. E eu sempre me pergunto, e por que não em relação a pessoas LGBTQI, PNA+? Ou seja, só há uma evolução em relação a pessoas com deficiência, e por que não se faz uma leitura necessária, humanizada, de que você tinha uma sociedade muito mais preconceituosa e que isso não tem cabimento hoje. Enfim, só uma reflexão que eu faço para mim, eu deixo aqui, né, porque não se coaduna isso com a lógica. E muito obrigado, pessoal, muito bom estar com vocês e, enfim, tamo junto. Eu sempre gosto quando o Emerson vem aqui. Emerson, um dia desses, fiz um programa só do Ceará. A gente trouxe em debate a Lubinor, só tinha cearense aqui. E vão me achar muito parcial, assim, de toda hora estar com cearense aqui. Vou deixar o pastor Júlio, que eu quero mais vezes aqui. A gente vai falar de muitas coisas, falar de política, mas eu vou deixar ele
com a última palavra e eu vou me despedir e pedir, porque a gente começou com o Valadão, a gente tem que limpar, né, essa live e trazer um sujeito decente falando sobre o mesmo assunto. Pastor Júlio, a palavra é sua. Eu quero agradecer, pegar um gancho na fala do Arthur. Também queria ser amigo, um cara doce desse, a gente tem que trazer para dentro do coração, né? Assim, vou pegar esse contato aí, como também do. Eu também sou um homem negro, casado com uma mulher negra, pai de um filho negro, de uma filha negra LGBT. Então, assim, eu não estou só falando da figura que milita, eu estou envolvido nisso, até a raiz do meu cabelo que eu não tenho, né? Da barba. O Emerson e o Arthur, eu sou um cara das perguntas. Vocês pouco vão me ver envolvido em espaços de muita... porque eu faço pergunta. E quando o Emerson, quando eu cheguei a perceber que o estômago fundamentalista é guloso e que esses textos bíblicos não respondem a nada, eu entendi que para cada pessoa Jesus tem uma teologia. Eu fui construir a minha teologia com os LGBTs, com eles e elas nos espaços. Fui ouvir as histórias. Né? E fui assim, em todos os lugares possíveis. E depois fiz a minha igreja ter essa experiência. Eu trouxe essas pessoas para a comunidade ouvir. Nós temos uma pastora LGBT ordenada em nossa igreja, a gente tem negros e negras em hegemonia na igreja. Eu acho que para você vencer isso, ou esse negócio vira realidade dentro da comunidade de fé, ou então isso é balela, é conversa. Né? Porque assim, nem toda a comunidade progressista faz isso acontecendo dentro dela também. Porque a gente sabe que existe... dá muita publicidade, tanto a causa antirracista como também o movimento LGBT. Né? Então, há de se ter um quê de seriedade com isso. Eu não tenho nenhum interesse em publicidade, eu fui ouvir as histórias, a gente construiu uma caminhada, a gente tem um instituto que trabalha no Morro do Escadão, voltado para mulheres mães solo, e a gente tem o Instituto do Centro São Gonçalo que luta para trabalhar com pessoas trans. Saúde mental, insegurança alimentar, lutando para tentar fazer o caminho para conseguir empregabilidade, geração de renda, e é extremamente desafiador. Hoje, fora a luta diária da preocupação para que essas pessoas continuem subsistindo, existindo, vivendo, que esse é o desafio, né? E o que dói é saber que hoje a igreja é grande promotora de violência e que quer que essas pessoas desapareçam, né? Foi isso que a gente ouviu aí. A gente tem as pessoas, por exemplo, trans, que elas vão chegando no estágio da vida que elas já não conseguem nem ir para a rua fazer programa, elas não têm INSS, elas não têm e-mail. Eu tenho estado com essas pessoas hoje, que acabam que me arrancam lágrimas, me tiram um sono de saber assim, como essas pessoas vão fazer para dar conta da sua vida e sustentar lá pelo meio do caminho na vida. Então, acho que esse é um desafio. A minha aproximação, então, é uma aproximação muito pastoral. Eu não tenho um dia na minha semana que eu não tenha um atendimento com uma pessoa LGBT. Domingo eu estava atendendo uma pessoa, semana passada atendendo uma pessoa, todos os dias eu estou envolvido com essas pessoas. Mas entendendo o seguinte, que, como disse o Arthur, essas coisas precisam começar a virar realidade, né? A gente precisa começar a se perguntar. Quando eu me perguntei para o Velho Testamento, não vai responder. Então, assim, deixa eu fazer a teologia que cabe para esse tempo e atualizar, e fazer a comunidade, que eu sou pastor. Nós levamos 14 anos construindo essa história. Quando chegou lá pelo 6º ano, as pessoas começaram a chegar LGBTs, a gente estabeleceu o que a gente chamou de acolhimento e convivência, se tornarem membros. Pouco tempo a gente definiu os nossos documentos, estatuto da igreja, que essas pessoas teriam hegemonia, elas casam em nossa igreja, elas podem liderar, elas têm voz, elas falam, elas vivem a sua história, a sua vida como elas puderem. Então, acho que o desafio é esse. Tanto fora da comunidade de fé, como dentro dela, implementar que essa hegemonia se torne realidade. Né? Porque senão a pessoa continua... alguém tem a chave do armário, eu acho que isso é muito ruim. Né? Então, assim, porque a igreja trancou, mas tem gente em determinados movimentos que tem a chave, abre quando quer, para usar a inteligência, para usar a capacidade de construção, para usar o recurso, para usar a intelectualidade que tem, e eu acho que isso, às vezes, é mais danoso ainda. Então, acho que esse é o desafio. Quero agradecer muito ter estado com vocês aqui e conhecê-los e trazer para a vida, né? A gente poder caminhar junto. Obrigado. Para mim foi um enorme prazer juntar essa gente querida, né? Uma gente
tão do bem, tão do afeto e da construção. E a gente vai terminar aí, óbvio, né? Essa audiência que ficou. Hoje a gente ficou disputando com a reforma tributária. Eu estou bravíssima, porque a gente, assim, tá todo mundo querendo saber o que vai acontecer lá na reforma. Sai daqui, mas a gente tem a reprise do nosso programa só com recorte, e eu tenho certeza que sábado vai ter uma audiência muito maior. E a gente vai terminar ouvindo o ministro dos Direitos Humanos, né, que respondeu esse cafajeste do Valadão da forma que deveria ser respondido e como a gente ouviu aqui, tanto do Arthur, quanto do Júlio, como do Emerson, como do Thiago e antes do Zé Barbosa. Foi demais, né, Veranize? Eu tenho gostado tanto do Fórum Sindical, não é por nada, não, mas assim, só tem vindo gente incrível aqui, discutir coisas que são necessárias e importantes. Eu não estou, de verdade, gente, eu não estou preocupada com o hard news, com a última. Não. A gente precisa discutir aquilo que é essencial à vida das pessoas, à vida da classe trabalhadora, os direitos da classe trabalhadora. A gente precisa aprender e ter o direito de ser feliz nesse país. E a gente mandou embora, né, aquele inominável e agora inelegível. A gente precisa construir, né, um novo Brasil. E a gente constrói um novo Brasil assim, ressaltando que todo brasileiro neste país tem direito de viver, de comer, de trabalhar, de se divertir, de sair à noite sem ser assassinado, né? Então, é isso que a gente tem aqui para dizer toda semana. Gui, querido, bota aí o Silvio Almeida para a gente encerrar esse lindo programa. Júlio, querido, Arthur, querido, Emerson, querido, Thiago, querido, muitíssimo obrigada pela companhia. O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas, para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos. Porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus que, em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Se o anonimato das redes não pode ser escudo para a impunidade, tampouco a imunidade parlamentar, ou ainda um falso sentimento ou uma falsa proposição de religiosidade, também não há escudo para quem pratica crimes, para criminosos. É assim que essas pessoas têm que ser tratadas. Quem censura é o ódio, o radicalismo, o preconceito, a discriminação, o racismo. Não existe liberdade sem o exercício da responsabilidade. Portanto, ser livre é também arcar com as consequências dos seus atos. É, portanto, saber que as nossas ações enquanto indivíduo, quando afetam a vida de alguém, isso terá consequências.